Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, 32º domingo do tempo comum, dia 10 de novembro. Hoje a igreja celebra a memória de São Leão Magno. Ele subiu ao trono de Pedro como Papa no ano de 440 e realizou grandes obras, grandes atividades por a igreja durante 21 anos e morreu em 461. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus ensinava a grandes multidões e dizia: tomai cuidado com os escribas. Eles gostam de andar com roupas muito vistosas. Gostam também de receber saudações de reverência nas ruas. Gostam de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. E também gostam de ocupar os lugares importantes nos banquetes. Eles fingem longas orações na casa das viúvas, tão somente para poder aproveitar de suas riquezas. O castigo para esses será muito maior. Em outra ocasião, Jesus estava no templo de Jerusalém, sentado bem perto dos cofres. E ele percebia as movimentações de doações ali dentro do templo. E ele observava que muitos ricos vinham e colocavam grandes quantias de moedas no cofre do templo. E de repente veio uma viúva muito pobre e colocou 2 moedas insignificantes. Então ele chamou seus discípulos e disse-lhes: e eu vos digo que esta viúva ofertou muito mais do que todos os outros, porque os outros ofertaram aquilo que lhes era sobra, e ela ofertou aquilo que lhe era necessário para sobreviver. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente eu e você estamos diante da palavra de Deus. E é muito importante que nós consideremos que a palavra de Deus não é um mero livro, mas a palavra de Deus é uma pessoa viva, é Jesus de Nazaré. E que a palavra de Deus também é uma força viva, não é um livro só para enfeitar as estantes da casa, nem para nos aproximarmos dele como intelectuais, porque muitos de nós podemos ter muitos conhecimentos acadêmicos sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre a igreja, e não termos a fé, e não confiarmos em Jesus. Por isso todo o evangelho de hoje vai falar de confiança. O dom da confiança. E como é difícil confiar. Como é difícil confiar nos momentos de tribulações. Como é difícil confiar nos momentos de turbulências da vida. Como é difícil confiar nos momentos em que estamos passando pela noite da vida, pelos grandes tumultos da existência. Ou também, como é difícil confiar quando os nossos corações estão embriagados de autossuficiência ou embriagados de busca de riqueza. Como é difícil confiar. Por isso, na primeira leitura de hoje do livro dos Reis, nós vamos encontrar o encontro do profeta com uma viúva. Uma viúva que só tinha em casa um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para fazer o pão para ela e para o seu filho, e depois morreriam. E o profeta chega para ela: traga-me um pouco de água para beber e traga-me também um pão. E ela diz: mas eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, vou fazer um pão para o meu filho e para mim, comeremos e depois morreremos. Mas o profeta diz a ela: não, traga primeiro para mim esse pão e você verá que o azeite não vai faltar e nem tampouco a farinha. E ela confiou. Aquela viúva confiou na palavra do profeta. Ela confiou que o profeta era um homem de Deus e que naquele momento significava para ela uma prova. Mas ela confiou. E não faltou azeite e não faltou farinha, porque ela confiou. No Evangelho também nós encontramos dois temas muito distintos, 2 situações muito distintas. Na primeira, nós encontramos, por exemplo, Jesus fazendo um convite: tomai cuidado contra os escribas. Tome cuidado, porque eles têm a confiança deles neles mesmos.
Eles confiam na capacidade deles, na autoridade deles, eles confiam somente em si e na autoridade que têm. E por isso então, diz Jesus, eles confiam nas vestes, achando que as vestes é que vão resolver tudo. Eles confiam também nas reverências públicas, no reconhecimento público. Eles confiam também nos lugares de honra que eles sentam, nos cargos que ocupam. Eles confiam também veja bem aqui, nos convites para banquetes suntuosos, onde eles são reconhecidos publicamente. Eles confiam mais neles e nas capacidades deles do que no Senhor. São aqueles homens e mulheres que querem uma igreja institucional poderosa, rica, que vai trazer para eles riqueza e poder, mas não querem a cruz de Cristo, não. Esses querem a igreja, mas não querem Cristo. Isso é loucura. Então Jesus vai dizer, o castigo deles será pior, porque eles até são fingidos, eles fingem longas orações tão somente para comer as riquezas das viúvas, quer dizer, eles também exploram. Escuta, meus irmãos, minhas irmãs, como a palavra de Deus hoje é dura para mim, porque essa palavra é para mim. Veja minhas roupas vistosas que vocês gostam de ver, mas essas roupas não são o significado da alma, se a alma e se a vida não está em coerência com ela, as roupas ficam desvirtuadas. E aqui está a preocupação de Jesus, né? Ele não diz que as roupas não são importantes, não. Mas é importante que a roupa também seja coerente com aquilo que vai na alma e no coração da pessoa. E eu sou incoerente e você também. E eu carrego um pouco de hipocrisia e você também. Por isso tenhamos cuidado com a hipocrisia, porque ela vai fermentando tudo. Depois Jesus vai apresentar outra cena dos ricos que vão colocando as suas moedas no cofre do templo. Vão fazendo barulho porque as moedas vão caindo. E eles vão colocando como se comprassem a Deus, se pagassem pelas obras de Deus e as graças de Deus. E de repente chega uma viúva que oferta 2 moedas insignificantes. Talvez os pastores e padres iriam para lá, isso aí não vale nada não, vamos jogar fora, isso aí não tem valor nenhum. Mas Jesus diz, ela deu mais do que todos os outros. A lógica de Jesus é inversa. Jesus está invertendo nesse momento a lógica. Porque a mulher deu mais do que todos os outros, porque os outros deram daquilo que sobra. Às vezes eu dou o tempo que sobra. Às vezes nas minhas doações ao Senhor, eu dou aquela moeda ou aquela nota mais feia, mais rasgada. Às vezes eu dou somente para ficar livre da pessoa. Às vezes eu oferto aquilo que eu tenho de pior, aquilo que está sobrando, aquilo que não tem valor. Por exemplo, as roupas que eu não visto, meus filhos não vão vestir, toda rasgada, eu vou mandar para a igreja para doar para os pobres. Aí a gente tem que perguntar, você colocaria isso nos seus filhos? Você vestiria? Não. Então também não envie. Não envie. E Jesus vai dizer, esta pobre viúva ofertou mais do que todos os outros, porque ela oferta aquilo que lhe é necessário para viver, porque ela confia. Novamente a confiança. E na segunda leitura da carta aos Hebreus, novamente o apóstolo vai nos recordar que Jesus confiou no poder de Deus. E que agora eu e você também somos convocados a confiarmos em Jesus, que entra num santuário não edificado por mãos humanas, porque os nossos santuários humanos, eles estão somente sinais, devem ser sinais da transcendência de Deus, mas como o evangelho de ontem, se convertermos o templo em uma casa de mercado, onde a igreja é somente para vender sacramento, para dar alimento, para fazer obra de assistência social, então nós desvirtuamos o sentido do templo e muitas vezes a igreja não será mais um sinal da transcendência de Deus. Não será mais casa de oração, não será mais casa de comunhão, não será mais casa de solidariedade, mas será somente uma instituição humana. Por isso o apóstolo nos recorda, Jesus entrou naquele santuário não edificado por mãos humanas, mas pelo próprio Senhor. Então nós podemos confiar nele. Que esta palavra então ajude a mim e a você a vivermos a nossa confiança. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Jesus, eu confio em vós. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Leão Magno, rogai por nós.